Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Essa é a parte 3, intitulada Você crê em Jesus? Tem sido demonstrado em longos períodos, mas é necessário porque há diversos textos, acabo entrando em outros assuntos. Tentar ser mais objetivo nesse terceiro, mas há necessidade de você ler assistir o 1 e o 2, ainda que pausadamente, né? Você não pode assistir o vídeo todo em um dia, dê a pausa, anote o tempo que você parou, continue depois, lembrando que se você puder assistir tudo na sequência, prestando atenção e reverência, é um culto. Você está aprendendo a palavra de Deus, você está aprendendo sobre Deus, que vai te levar à salvação, vai te levar a uma santificação, vai te levar a uma vida melhor, sim, né? Porque a pessoa começa a abandonar pecado premeditado principalmente, e você deixa de sofrer as consequências dessas coisas, né? É muito comum falar, não tem problema em pecado, Deus fala que todo mundo peca. Sim, mas o pecado traz consequência. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para não pecar, mais estamos evidenciando que estamos salvos pela fé, não pela santificação. A santificação é resultado da salvação, não a causa da salvação. Mas nós estamos debaixo da graça, porque viver em pecado de propósito não é estar debaixo da graça, é estar na desgraça. Essa é a verdade. E você consegue, aprendendo mais da Bíblia, fugir de seitas, evitar de morrer com sérios problemas. Quando você fica doente, aparece um profetinho aí falando que você está curado. Evita de vender suas coisas e dar tudo para um ser humano que não pode fazer nada por você, que depois que você perceber que você foi enganado, já é tarde, você vai querer mover processo na justiça. Aí tem pessoas daquela denominação, na ordem dos advogados, como juízes, na política. Se você conseguir ser indenizado pelo engano que você sofreu, parabéns. Eu prefiro não ser enganado, eu acho mais fácil. Para isso existe o quê? Bíblia Sagrada. Não é um versículo, não é meia página, uma vez por semana, conforme a escolha daquele pregador charlatão, que vai mudar a sua vida. Você tem que ter uma prática de leitura, principalmente do Novo Testamento. Não é à toa que é dito Novo Testamento, Nova Aliança, né? Não adianta você começar de Gênesis sem conhecer nada do Novo Testamento. Você vai começar a achar que tem que guardar sábado, ou apedrejar os filhos, ou não sei. É perigoso você achar que tem que se vestir de branco, colocar um turbante, não sei, sacrificar um animal. Coisas que não são mais conosco, coisas que não estão válidas sequer no judaísmo. Então nós temos que ver aquilo que pertence ao nosso período, né? Mesmo no Novo Testamento, porque houve o período antes do término da escrita da Bíblia, em que aqueles que estavam escrevendo o Novo Testamento, que faz parte da Bíblia, tão sagrado quanto o Antigo Testamento, para evidenciar que aqueles homens eram enviados por Deus para escrever a Bíblia, eles efetuaram milagres. Eles eram os apóstolos. Acabou a escrita da Bíblia, acabou os apóstolos, acabou os milagres. Aceite isso.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Aceite isso para não ser enganado. Quando vê a Bíblia que é perfeita, o que é em parte, que eram os dons, deixou de existir. Dom, revelação é a Bíblia, profecia é a Bíblia, não se deixe enganar. Eu estou ensinando aqui, mas você deve o quê? Ler mais coisas, não se contentar só com o que eu leio aqui. Você vai ler, você vai ver que a Bíblia confirma o que eu estou falando, o Novo Testamento. Qualquer igreja que você for, você tem que continuar lendo a Bíblia. Porque se você perceber que aquela igreja está fora da Bíblia, sai fora dessa igreja. A mentira não é de Deus. Se a igreja mente, né? Tem muita coisa, vou falar a palavra palhaçada hoje, palhaçada. Pessoa revelando CPF, pessoa rodando igual louco, pessoa, tem quem coloque água na boca e cuspa nos outros. Coisa sem nexo, cultos que mais parece um culto afro, para não falar a palavra macumba, que alguns podem se ofender. Se diz evangélico, não é. Diz que aquilo é manifestação do Espírito, não é. Não é, não se engane, é só ler a Bíblia que você vai ver isso, especialmente 1 Coríntios, você vai ver isso. Um Jesus que quer deixar você milionário, entregue tudo que você tem, dá lá para ficar milionário, que estranho. Está fora do Evangelho isso. Tem falsas interpretações. Igrejas que falam que Jesus não é Deus, Jesus é um Deus com D minúsculo. Seitas que dizem que Jesus é um Deus igual ao diabo, a diferença é que ele é bonzinho, bonzinho. Politeístas. Politeístas. Então vamos lá, sem mais demora, qual foi a grande questão? A doutrina da divindade de Jesus, a doutrina da divindade absoluta de Jesus, Jesus Cristo sendo Yahvé, não obstante ele ser uma pessoa distinta de Yahvé, Jesus é Yahvé. Porém, ele é uma pessoa distinta do Pai, que é Yahvé. Os dois são um só. Yahvé. O Espírito Santo, a gente vai fazer estudo depois sobre o Espírito Santo. Também é uma pessoa distinta, é uma pessoa, não é uma força. E, sendo uma pessoa, ele é Yahvé, ele é Deus. E, sendo Deus, não são dois deuses, não são três deuses, é apenas um único Deus. Sendo Yahvé, não são dois Yahvés, não são três Yahvés, é um só Yahvé. Yahvé é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma doutrina que surge desde Gênesis. Desde Gênesis surge essa doutrina. Não é invenção do Novo Testamento, não foi uma mentira dita por Jesus, não foi uma invenção dos pais da igreja, não foi uma invenção de Roma, não foi uma invenção dos reformistas. Ela existe desde Gênesis. Jesus se revela desde Gênesis, ainda não em corpo humano, mas ele se revelava de forma visível. E ele se manifesta como uma pessoa distinta do Pai, sim, mas se revela como o próprio Deus Pai, a mesma divindade, ele é Yahvé. O mesmo vai acontecer com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vai se revelar como uma pessoa. E o Espírito Santo vai se revelar como Yahvé. A gente vai ter mais estudos sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho.
para que você possa ser informado cada vez que surgir os novos vídeos. Eu vou buscar focar nesse tema, né? Que muitos chamam de trindade. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, isso é correto. Mas a doutrina que rotularam como trindade, ela existe desde Gênesis a Apocalipse. É uma doutrina bíblica. Deus Pai escolheu que todas as criaturas, homens, anjos, animais, adorem a Jesus. E todo mundo fará isso na sua segunda vinda, mesmo aqueles que estiverem eternamente perdidos. Então, aprenda sobre Jesus e adore-o para a sua salvação. Vamos lá. Essa é uma doutrina vital para a salvação. Crer na divindade absoluta de Jesus. João 8,24. Você não estará salvo se você não crer que Jesus é Yahvé. Então, analise os textos que eu vou passar em oração se você não compreende. Peça que você tenha um coração puro de uma criança para que você possa aceitar, porque dos tais é o reino dos céus. Falei que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Vamos lá para Colossenses e para João. Eu vou abrir as duas Bíblias ao mesmo tempo. Vamos lá, Colossenses. Eu tenho gato, eu estou com uma terrível alergia aqui, mas eu amo os meus gatos. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 15. E vamos ler também João, creio eu que capítulo 1, achei, capítulo 1, versículo 18. Mas eu vou ler mais versículos aqui do capítulo 1 de João. Mas eu vou ler alguns versículos. O foco aqui é o versículo 18. Mas vamos começar do capítulo 1, alguns versículos. Eu vou ler aqui Gostava muito dessa tradução. Gostava porque eu digo assim há mais tempo. Não existia a NVI, não existia a NVT. Essa é a RA, Revista Atualizada. Foi publicada a Nova Almeida Atualizada, está um pouco mais atual, né, que essa daqui. Acho que é de 75 essa Bíblia. Mas é muito erudita, né, muito culta, né? Não há erros nela ou dificuldade de compreensão, pelo menos para mim, que sou um pouco mais antigo, como a Revista Corrigida, por exemplo, que realmente precisa de um dicionário para entender, né? Por isso que pentecostal tem práticas que não são bíblicas, porque a Bíblia que eles usam ainda hoje é muito difícil de entender. Parece que eles escolhem fazer isso, que é para praticar o que eles querem, não o que a Bíblia manda fazer. E praticar o que a Bíblia não manda não fazer. Então vamos firmar aqui. Tradução, essas duas que eu citei, não é a Bíblia na linguagem original. A gente fala de Bíblia nova, a pessoa fala assim, eu prefiro a Bíblia na linguagem original, se referindo a Almeida, tradução de Almeida. Não é a Bíblia na linguagem original, pode ser uma Bíblia mais antiga, mas não é a Bíblia na linguagem original. A Bíblia na linguagem original, eu tenho aplicativo no meu celular que é o hebraico e o grego no Novo Testamento. Você sabe ler hebraico? Você sabe ler grego? Então você não conhece a Bíblia original. São traduções. Foram muito boas naquela época, mas o nosso linguajar mudou. Então, para as pessoas nascidas mais jovens do que eu,
eu leio constantemente a NVT quando não leio a NVI, que são as Bíblias que eu mais indico para quem está aceitando a Jesus agora. Ou para quem é crente antigo e quer se aprofundar no conhecimento, permanece com a tua, mas faz isso, compra uma NVT e compra uma NVI e compare essas traduções com a tradução que você gosta. Você vai perceber que algo está escrito na sua tradução, mas pelas palavras usadas você não compreendia. Com a NVT e com a NVI você já entende algo que estava ali. Ou para ter um dicionário também, tem um dicionário. Então vamos lá. O que a Bíblia diz em João capítulo 1? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois eu pego o texto grego, não separei, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse versículo, mas eu posso adiantar o quê? Que muitas TJs pegam, por exemplo, que esse e o Verbo era Deus, no caso de Deus aqui, não tem o artigo definido, né? O. E o verbo era o Deus. Então, pegam outros textos, como no caso de Paulo, em que as pessoas queriam adorar Paulo depois que ele teve um livramento, falando que ele era um Deus. E é traduzido como um Deus, artigo indefinido, como se existisse vários deuses. Porque não há ali a presença do artigo definido. Quando não há a presença do artigo definido, implicaria no uso do artigo indefinido, um. Então eles querem falar que Jesus é um Deus e não o Deus. Nós temos dois erros aqui. Um é colocar Jesus como um Deus menor, sendo que a Bíblia declara que ele é Yahvé em diversos pontos. Como Yahvé, todo joelho vai se dobrar e falar que ele é o único e verdadeiro Deus. Isso presente em Filipenses 2, 10 e 11, é cumprimento da profecia em Isaías 45, versículo 11, se eu não me engano, onde Yahvé, na Bíblia que eles usam, está como Jeová, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua cantará louvores, pode ser traduzido assim, né? Confessará. Quer dizer que a manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda, que nós aguardamos, não é exatamente o arrebatamento, é a segunda vinda, é um período depois do Apocalipse, que são 7 anos, a grande tribulação. Na manifestação de Jesus, vai se cumprir a profecia de Isaías, em que todos se dobrarão diante do único Deus verdadeiro, Javé, Yahvé, Jeová, Senhor, Adonai. É Jesus Cristo sendo reconhecido como o único e verdadeiro Deus. Nós temos vários versículos na Bíblia que você junta um com o outro e mostra a divindade de Jesus. Eles acusam Jesus de não ser o Altíssimo. Tem uns 3 versículos que a gente junta e você vê que Jesus é o Altíssimo. Marcos, Lucas e Atos, se não me engano, então, enfim, 3 evangelhos, que fala que João Batista nasceria para preparar o caminho do Altíssimo. Aí você vai no outro versículo, fala que João Batista nasceu para preparar o caminho de Jesus. Então observe, se Deus sabe desde a eternidade que se ele colocasse em um único versículo que João Batista prepararia o caminho de Jesus, que é o Altíssimo, os TJs, que são satanistas disfarçados, teriam alterado esse versículo, como eles alteraram João 1:1, que eu já vou completar de explicar. Então Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria,
para que por mais que alguém modificasse a Bíblia, por mais que alguém adulterasse a Bíblia, por mais que alguém viesse com falsas explicações, falsas interpretações, no intuito de negar a divindade única de Jesus, ficariam outros pontos que a pessoa não percebeu e não alterou. É como aquele criminoso que deixa pistas, deixa rastros para a polícia científica. Então, seja você uma polícia científica da palavra de Deus, examine ela nas entrelinhas, não é através de revistas. Eu vou repetir, é a Bíblia que explica a Bíblia. Não é nenhum ser humano que se assenta num trono e diz só eu posso interpretar a Bíblia. Nós somos o corpo governante. Nós somos o pescoço do corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o pescoço. Não existe. A Bíblia fala de pescoço, A Bíblia fala de cabeça, que é Cristo, e o corpo só. Que nenhum membro do corpo está acima do outro. Isso é claro em 1 Coríntios. Não existe corpo governante, não existe, presta atenção. Sai da Babilônia, essa é a Babilônia, sai dela para que você não seja destruído junto com ela. É a Bíblia que explica a Bíblia. A explicação de um versículo está em algum outro versículo, em algum outro lugar, em algum outro texto. Por isso que você tem que ler a Bíblia. É como se fosse um quebra-cabeças. Foi dito, eu vi um vídeo de uma pessoa falando de links, né? Um versículo se liga a outro, uma passagem se liga a outra. E a Bíblia é o livro que mais possui links, é incrível. Por isso que eu começo a pregar um assunto aqui, eu me perco, eu falo um versículo, eu me lembro de outro, que aí acaba trazendo outro assunto. Me perco, porque você está navegando. É a pessoa que está na internet, aparece link ali, ela quer pesquisar uma coisa, aí ela acha algo interessante, vai clicando nos links, quando vai ver, ela nem lembra mais de onde que ela começou, para onde que ela ia. E o gostoso da leitura bíblica é esse. Deus dá respostas às suas perguntas assim. Você está lá lendo a Bíblia aleatoriamente, isso aqui falou comigo. Se a Bíblia tiver referência, concordância, como é o caso da RA, como é o caso da RC, que é uma Bíblia maravilhosa para concordância, para os links, Alphalete. Difícil de achar, mas se você puder, compre a Alphalete. Ela tem um monte de concordância, não é nem referência, é concordância. Eu vou te mostrar aqui o que é concordância. Concordância é isso aqui, ó. Cada versículo, não sei se vai aparecer, um único versículo pode ter vários números na Alphalete. Aí você vem aqui, ó, cada palavra que foi dita vai estar conectada a outro versículo. Ela traz aqui, ó, parabéns para o Alphalete, viu? Nesse aspecto, ó, não sei se está aparecendo, acho que agora apareceu. Nesse aspecto a Alphalete é maravilhosa. É bom ter mais de uma Bíblia, é muito bom. Você vai num sebo, até católica, compara, não tem problema, né? A tua fé tem que ser evangélico, tua fé tem que estar firmada na tua Bíblia evangélica. Mas você ter uma Bíblia católica, você no mínimo entende por que o católico... O mais estranho é que a gente pega a Bíblia católica e não as explicações dizem exatamente o que a nossa Bíblia diz. Infelizmente, os católicos não creem na palavra de Deus. Infelizmente, os católicos creem em um homem que se diz substituto de Deus. Isso é um absurdo. Substituto do Filho de Deus. Até esse número, em latim, se você somar as letras, vai dar um número que é descrito lá em Apocalipse. O substituto do Filho, isso é uma blasfêmia, não sei como dizer. Porque o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo.
Somente a Bíblia explica a Bíblia. E é o Espírito Santo quem vai te guiar a isso. Todos os seus problemas, todas as suas angústias, tudo aquilo que você deseja de Deus, tudo aquilo que você quer compreender, seja de pregação dos outros, seja do que você acha, não importa, tudo está na Bíblia. Conforme a sua leitura, Deus vai estar respondendo você. Aliás, Deus já respondeu há milênios que a Bíblia está escrita. Aí você não tem uma Bíblia, ou você não tem tempo para a Bíblia, ela fica lá empoeirando. Você quer que Deus fale com você, mas Deus já falou com você, já sabia a sua pergunta, já escreveu a resposta e você não vai lá. Isso aqui é um tesouro que você não sonha. Leia a Bíblia. Aqui está a nossa vida, aqui está a nossa felicidade, aqui está a nossa salvação eterna, aqui, ó. Não é em homens, é aqui, ó. João 1, quando ele diz, e o verbo era Deus, como foi dito, parecido aconteceu algo com Paulo, que depois de um livramento, o povo queria adorar ele dizendo que ele era um Deus, né? Tá a palavra de Deus ali, sem o artigo definido, o. Então subentende-se tá? Mas a grande diferença das regras gramaticais do grego que foi escrito o Novo Testamento. Com relação a Paulo, falaram que Paulo era Deus. Sem um artigo definido, pode-se entender um Deus. Porque eles adoravam vários deuses, mas não existem vários deuses, existe apenas um Deus. Aqui em João 1:1, no original grego, não dá para acessar agora porque está gravando. No original grego, mas eu prometo fazer depois, não está escrito o verbo era Deus ou a palavra era Deus. No original grego está escrito Deus era a palavra. Deus era a palavra. O nosso linguajar português é mais comum falar o verbo era Deus, a palavra era Deus, então eles traduziram dessa forma. Mas no original, a palavra Deus, ainda que sem o artigo definido, está vindo antes da pessoa a que se refere, no caso o verbo, a palavra, o logos. O que acontece? Na regra gramatical grega, primeira coisa, quando eu falo aqui, ó, no princípio era o verbo no grego, e o verbo estava com o Deus, artigo definido. Artigo definido está se referindo ao Deus Pai. Conforme diz Oséias e conforme diz Amós, a palavra Deus aqui está sendo tomada como nome próprio, não como substantivo. Deus é nome de Deus, sim. Deus é nome, sim. Por isso que os judeus, nem a palavra Deus eles falam. Nem a palavra Deus os judeus falam. Ao invés de falar Elohim, eles mudam uma letra e falam Eloquim. E não é Eloquim, é Elohim. Mas eles não falam porque eles compreendem mal o versículo que fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É por isso que o nome de Deus, Yud, He, Vav, He, a pronúncia desapareceu. Ninguém sabe, só Jesus Cristo. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 19. Pois bem, nem a palavra Deus eles pronunciam. Eu fui numa igreja batista, onde é muito forte a presença de judeus lá, né? E durante o culto, eles leem a Bíblia, o pastor lê a Bíblia, onde está escrita a palavra Deus, ele fica mudo. Ele não fala Deus, estando escrito na Bíblia, Deus, ele não lê a palavra Deus. Porque é a forma como os judeus compreendem. Quando tem um folheto falando de Deus, eles não escrevem Deus, eles escrevem
apóstrofo os. Porque de tal forma os judeus sabem que Deus é um nome próprio de Deus, Deus, sendo substantivo, foi tomado como nome próprio pelo único e verdadeiro Deus. A Bíblia fala que Deus é o nome de Yahvé, de Adonai, de Yud He Vav He, do Senhor, em Amós e em Oséias. Depois eu vou lá. Quando eu falo sem citar capítulo e versículo, eu quero que você leia esses livros, tá? Por favor. Aí olha só. Ainda fala que Yud He Vav He é o nome pelo qual ele ficou famoso. É o nome pelo qual ele ficou famoso, mas não é o único nome de Deus. Deus é nome. Deus não é substantivo. Deus foi tomado como nome próprio pelo único verdadeiro Deus. Então, no versículo 1 do capítulo 1 de João, a primeira vez que a palavra Deus aparece, ela aparece com um artigo definido no grego. O verbo estava com o Deus. Para mostrar aqui que é a pessoa conhecida, o Pai. Deus tomado como nome próprio. Na segunda vez que aparece a palavra Deus, que está invertido da forma casual, né? Deus era a palavra. Está sem um artigo definido para mostrar que o verbo era o mesmo Deus que o Deus, mas outra pessoa. Ele não é a mesma pessoa que o Deus Pai, mas ele é o mesmo Deus que o Pai. É por isso que está sem o artigo definido, só que está invertido. No caso de Paulo, não estava invertido. Paulo, no original grego, estavam falando que Paulo era, subentende-se, um Deus. Aí aqui em João capítulo 1 fala: no princípio era o verbo estava com o Deus Pai, e esse mesmo Deus, que é o Pai, o verbo era. Pai, Filho e Espírito Santo vai aparecer desde o Antigo Testamento. Não é simplesmente nos versículos de 1 a 3 do capítulo 1 de Gênesis. A gente vai ver agora, tá? Vou fazer uma gravação específica sobre João capítulo 1, versículo 1, mostrando o texto no grego, mostrando a pronúncia. Por enquanto fica assim, tá? Então está correto colocar o verbo como Deus e D maiúsculo. Para quem não compreende como que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá aí a explicação que está em várias outras partes da Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo Deus que o Deus Pai, só que ele é uma pessoa distinta do Pai. É a essa doutrina apresentada várias vezes pela Bíblia, que foi intitulada Trindade. Mas a Trindade não é uma doutrina pagã. A Trindade não é uma doutrina baseada em tríades de deuses, nada disso. Como dizem os satanistas que batem de porta em duplinha, querendo arrancar a tua salvação. A doutrina da Trindade é uma doutrina que está dispersa de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos ver isso. Eu falei de Gênesis. A doutrina da Trindade não surge no Novo Testamento. Ela se faz presente no Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Eu vou ler primeiro 2 livros aqui. Trechos de João, trecho de Colossenses. Aí a gente já parte para o Antigo Testamento para você ver a Trindade ali no Antigo Testamento. Vamos retornar para João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Pai. E o verbo era Deus, Filho.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito. Jesus não é criado. Jesus não é criatura. Jesus é o Criador. O Espírito Santo é o Criador. Deus Pai é o Criador. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos agora para o versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Adoção. A saber, aos que creem no seu nome, Yahvé. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, ser humano, e habitou entre nós. E se habitou aqui no original grego é tabernoculou. Se refere ao tabernáculo que Deus havia profetizado. Porém, meu tabernáculo entre vocês é Jesus. Deus habita plenamente em Cristo. Deus habita plenamente em Cristo. O Deus infinito habita corporalmente no Jesus Messias, ser humano. Isso está em Colossenses, eu não vou me esticar. E vários outros textos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, Shekinah, glória como do unigênito do Pai. Aí presta atenção no versículo 18. Ninguém, nunca, jamais viu a Deus, Deus Pai. O Deus unigênito, Deus Filho, que está no seio do Pai, Trindade, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. E quando o Antigo Testamento diz, eu vi Yahvé, eu vi a Deus. Quem que ela viu? Ela viu Jesus. Antes de nascer como ser humano, ela viu a Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. Não está falando que Jesus Cristo foi criado à imagem de Deus, como se fala com relação aos seres humanos. Está falando que Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Então, como pessoa, são pessoas distintas, mas como Deus, é o único e verdadeiro Deus. João 10,30, se eu não me engano. Eu e o Pai somos um. Vamos agora para Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Primeira doutrina que aparece na Bíblia. De forma velada. Mas olha o que está presente aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra ficou sem forma e vazia.
a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Primeiro é dita a palavra Deus, que todo mundo subentende como Deus Pai. Depois surge o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E então aparece o que? O Verbo de Deus. Justamente o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Mais interessante é o verbo, que indica ação. O verbo haja. Esse verbo haja é justamente o verbo raiá, que a forma causativa é o nome de Deus. Quem que é o Verbo de Deus? É Jesus. A Bíblia é clara em dizer isso. Agora, vamos dar um jeito nos que querem ser controversos. Deus criou todas as coisas, correto? Alguém vai falar que é Jeová, que o Espírito era uma força que se movia, não está falando que é uma pessoa. Ok, mas calma aí. Jeová criou, parabéns para você. Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Yahvé, Jeová, assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel. Estranho, títulos de Jesus. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Que estranho, eles falam que Jesus ser o primeiro significa que ele foi o primeiro a ser criado. Será que Jeová foi criado? Ou será que é ele que dá início a todas as coisas e trará um fim às coisas que não são do seu agrado? Não há outro Deus. Jesus não é um Deus menor. Jesus não é outro Deus. Não existe outro Deus. Jesus estava com Deus porque ele é outra pessoa distinta do Pai, e Jesus era Deus porque ele é o único e verdadeiro Deus. Aí você vai aqui para Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, assim diz Adonai, assim diz Yahvé, assim diz Jeová, seu Redentor e Criador. Redentor, título de Jesus, né? Criador eles não aceitam, mas calma aí. Eu sou o Senhor, Yahvé, que fiz todas as coisas. Sozinho, estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Yahvé está falando. Yahvé, o único e verdadeiro Deus, está falando. Quem estava comigo quando criei a terra? E João 1:1 diz que Jesus estava com Deus Pai. E Deus fez todas as coisas sozinho. Deus, Trindade, fez todas as coisas sozinho. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas sozinho. Jeová, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas sozinho. Entendeu? Não tinha Maria, não tinha Pedro, não tinha Josué. Abra agora. Vamos voltar para Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. É o próprio Deus, uma manifestação visível. E é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, tá? Tanto nos céus... Yahvé não fala que fez sozinho? Jesus é Yahvé. Não tinha Buda, não tinha
Alá, não tinha Krishna, não tinha Maria, apenas Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, fez todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por meio dele, Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, ele existe desde a eternidade. Miqueias 5:2. E mantém tudo em harmonia. Lembra que ele é o último? Ele vai dar um fim no mal? Um tempo determinado. Ok? Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Calma lá. NVI. Colossenses 1:19. Olha que lindo, NVI. Percebe a importância de comparar traduções? Está dizendo aqui, mas está difícil de compreender. Uma doutrina muito importante acaba passando batido. Vamos ver aqui na NVI. Tem hora que a NVT é melhor que a NVI, tem hora que a NVI é melhor do que a NVT. Tem hora que a RA é melhor. Questão de tradução. A língua portuguesa oferece muitas possibilidades, muitas alternativas. Tá assim, ó. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ainda tá obscuro. Observe a outra possibilidade de tradução, que a nota de rodapé que vai trazer. Aqui que tá. Pois toda a plenitude agradou-se em habitar nele. Toda a plenitude teve prazer, escolheu habitar em Jesus. Mesmo o humano Jesus, o Messias. Por isso que nós adoramos a Jesus. Por isso que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Ele é o único e verdadeiro Deus e será reconhecido como tal. Quando se fez ser humano, não deixou de ser Deus. Teve fome, teve sede, sofreu, foi crucificado, não deixou de ser Deus por causa disso. Por isso era impossível que a morte o detesse. Ressuscitou em corpo. Nós adoramos Jesus, devemos adorar a Jesus. Você colocará nele o nome de Jesus, que origina do nome hebraico Yeshua, salvação. Você observa no nome Jesus que não é o nome Yahusha, que se você pegar tem 5 letras. Aquele nome está escrito Josué. Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Não é o nome de Jesus. E não se pronuncia Yahusha. Ali é Yehoshua. Esse nome significa Jesus salva. O nome Jesus significa salvação. Não é uma tradução, é uma transliteração. Se Yeshua tivesse sido traduzido para o grego, o nome seria Soter e não Jesus. Passou a Jesus porque dificilmente um outro idioma tem uma pronúncia parecida com um Shin. Então, ao invés de Shin, passou a um S, Jesus. E termina em S e não em A, porque todo nome grego terminado em A é nome feminino. Jesus era homem. Todo nome masculino em grego termina em S. Jesus, Paulus, Timóteos, Pilatos. Todo nome em grego masculino termina em S. Então de Yeshua
foi transliterado como Jesus. O que é transliteração? As letras hebraicas, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, são completamente diferentes no seu formato das letras gregas, alfa, beta, gama, delta, e por sua vez são completamente diferentes das letras da língua portuguesa, A, B, C, D, E. Então eu coloco com as minhas letras a pronúncia de algo que está com outras letras, porque provém de outro idioma. Isso não é tradução. Correto quem fala que nome não se traduz, mas não é tradução, é transliteração. Eu preciso escrever na língua portuguesa um nome, a pronúncia de um nome que se escreve com letras gregas ou com letras hebraicas. Então de Yeshua passou para Jesus, que eram as letras gregas, seguindo regra. Por quê? Porque nome terminado em A é nome feminino, nome masculino termina em S. De Yeshua passou para Jesus. Quando passa para as letras da língua portuguesa, esse I no grego e no hebraico não são vogais, são consoantes. O I na língua portuguesa não é consoante, é vogal. Então, na língua deles, hebraico e grego, não existe J. Na nossa língua existe, eu coloco J. Jesus. Jesus é a nossa pronúncia do único e verdadeiro Deus. Yeshua. Só isso. Só isso. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Em qual idioma for. A questão não é a pronúncia de uma palavra, é a questão da pessoa. A divindade absoluta que Ele é. Toda a plenitude quis habitar nele. Você observa que a verdadeira origem do nome Jesus, que é Yeshua, não é Yehoshua, não se pronuncia Yausha não existe. Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua, você observa os mínimos detalhes que Deus quis fazer, né? As chamas aqui em cima de cada letra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É exatamente as 7 chamas da menorá, do castiçal, do candelabro. Já uma sinalização da parte de Deus que Jesus Cristo é Deus habitando entre nós, Deus conosco. O Deus que poria o seu tabernáculo entre nós. Jesus nasceu e tabernaculou entre nós. Tabernáculo nem é verbo. O Espírito Santo faz o autor de João forçar a língua grega para demonstrar, habitou entre nós, já está demonstrando a divindade de Jesus. Porque cita uma profecia que a tradução, a deturpação do porco imundo, nem se deu conta. Então cada coisa na Bíblia que eles não conseguem perceber que está falando da divindade de Jesus, eles não alteram. Por isso que Deus deixou assim. Quem fosse falsificar a tradução, não percebendo certos sinais, não falsificaria os sinais. A pista está lá. Toda a plenitude da divindade se agradou em habitar em Jesus. Isso não simplesmente quando ele nasceu, isso desde a eternidade. Quando ficou definido entre Pai, Filho e Espírito Santo, que todo ser, toda criatura adoraria a Jesus, nem que fosse na manifestação da sua segunda vinda. Até os perdidos vão se dobrar
vão dobrar os joelhos diante de Jesus e adorá-lo na segunda vida. Até quem estiver no inferno perdido, em tormentos. Quando Jesus se manifestar na sua glória, na sua Shekinah, porque quando ele se fez ser humano, ele se despiu disso, para que as pessoas ao seu redor não morressem. Quando os pecadores, quando Jesus, mas mesmo assim, quando Jesus evidenciou, deu nuances da sua divindade antes de ser reconhecido ou conhecido, Pedro, por exemplo, ficou com medo. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 11. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus, Yahvé, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Ouviram Yahvé caminhando. Quem que é a manifestação visível do Deus invisível? Jesus. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus sabe todas as coisas. Sabe aquele pai que sabe que a criança fez bagunça, sabe que a criança fez tal coisa e pergunta assim para a criança: você fez aquilo? Você fez tal coisa? Ele sabe o que fez. Ele quer, talvez não que a criança demonstre se ela mente ou não mente. Ele quer que ela sinta vergonha, quer que ela sinta medo, para que ela possa ser disciplinada e não errar mais. Onde você está? Um pai brincando com o filho, ou um pai pronto a disciplinar o filho que fez bagunça. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Ele sabe com quem ele havia conversado. Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Ele sabe que havia comido. Ele sabe desde a eternidade que comeria. Só que se não tivesse a oportunidade de pecar, se não tivesse a alternativa de pecar, se não tivesse a opção de pecar, o ser humano seria um robô e não um ser individual, autônomo. Deus não desejou criar robôs. Deus desejou criar seres com livre-arbítrio. Então havia a necessidade dessa árvore. Mas, desde a eternidade também está estabelecido um plano para a salvação, que é o quê? Jesus Cristo. Aqueles que o aceitam, se arrependem de seus pecados e se batizam. Batizam-se para viver uma vida de santificação, não uma vida de pecado proposital. Tá? Vamos ver um pouquinho mais. Você crê em Jesus? Parte 3. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor, Yahvé, Jeová, lhe apareceu e disse: lhe apareceu, ninguém jamais viu a Deus, Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai, está dentro do Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Isso é Trindade. Quem aparece aqui é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. É Jesus. É uma pessoa distinta de Yahvé, Pai, mas ele é Yahvé, Filho. Jesus apareceu a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é El Shaddai. Jesus é o Todo-Poderoso. Ainda que em Gênesis 9:6 é dito que o nome dele é El Gibor, que é traduzido erroneamente como Deus Poderoso. Não é um Deus menos poderoso que o Todo-Poderoso. El Gibor é Deus guerreiro, Deus valente, Deus corajoso, Deus herói, que Isaías também vai falar com referência ao único e verdadeiro Deus Yahvé. Ok? Tem mais. Gênesis capítulo 17, versículo 22. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Havia mudado o nome dele agora, de Abrão para Abraão. Deus é onipresente. Não há como ele se retirar da presença de alguém. Está se referindo à manifestação visível. Jesus também é onipresente. Aqui se refere à sua manifestação visível. Costuma ser chamada de teofania, tá? Olha o texto principal aqui que fala da Trindade também. Gênesis capítulo 18, Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia. A Trindade já está sendo ensinada. Não de forma clara, mas é impossível negar a doutrina da Trindade como uma doutrina bíblica, tá? O Senhor, Yahvé, Jeová, apareceu novamente a Abraão. Manifestação visível de Yahvé, Jesus, Yahvé Filho. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Está errado quem fala que aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é invisível, o Espírito Santo é invisível como pessoa. Ele é manifesto visivelmente, mas como símbolos. Você enxerga uma chama, você percebe um vento, pode vir na forma de orvalho, mas não é distinguível como pessoa. O Pai é absolutamente invisível. Somente Jesus é a manifestação visível, como figura humana. Esses outros 2 homens aqui eram anjos que o estavam acompanhando. Esses 3 homens aqui não é a Trindade, mas entre eles está Jesus, que é Deus, o único e verdadeiro Deus. Manifestação, ainda que uma pessoa distinta do Pai. Olha só. O Senhor apareceu novamente a Abraão, Jesus Cristo, manifestação visível do Deus invisível, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, Jesus e 2 anjos, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, título de respeito. Não sabia com quem estava falando. Se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. Ele nem imaginava que era Deus e 2 anjos. Não tinha necessidade disso. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, me honraram me visitando, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, por responder. Faça como você disse. Vai lá. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite, carne assada,
e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra da árvore. O Jesus ressurreto comia, tá? Mesmo tendo desaparecido na frente deles, atravessado a parede, não sei, é um corpo glorificado e é o nosso Senhor Jesus Cristo Deus, tá? Então ele consegue aqui o milagre de comer não tendo um corpo físico. Onde está a sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, Jesus, né? Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso, já não funciona mais. Então o Senhor disse a Abraão, Javé, disse a Abraão, não era um homem? Não era um homem? Jesus é Javé, a trindade aqui no Antigo Testamento. A doutrina da trindade aqui no Antigo Testamento. Já em Gênesis. Então Javé disse a Abraão, por que Sara riu? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Ela pensou. Jesus é onisciente, ele fez isso diversas vezes no Novo Testamento. As pessoas pensaram algo, ele relatou o pensamento das pessoas. Existe alguma coisa difícil demais para Javé? Ele prometeu. Ele é Javé. Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Foi firme na palavra dele. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. Até aqui. Está aqui. A divindade de Jesus, absoluta, conhecida como doutrina da Trindade, existe desde Gênesis, não é invenção humana, é uma doutrina vital para a salvação. João capítulo 8, versículo 24. Você crê em Jesus? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem para você? Ou você acha que ele é um espírito elevado? Ele não é um espírito elevado. Você acha que ele é um Deus, que ele é um ser angelical? Você acha que ele é o arcanjo Miguel? Ele não é o arcanjo Miguel, ele não é anjo. Você acha que ele é um Deus menor? Não existe outro Deus a não ser Javé. Jesus é Javé, o Espírito Santo é Javé. Javé é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade composta, Ehad, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad, um só. Deus criou o ser humano. E os dois seriam Ehad. São duas pessoas distintas, mas um só. Deus é um só. Unidade composta, três pessoas, um só. Jesus Cristo é Yahvé, o Espírito Santo é Yahvé, o Pai é Yahvé. Não existem três Yahvé. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Desde Gênesis. Desde Gênesis. Você crê em Jesus? Você crê nisso. Você não crê nisso? Você não crê em Jesus, você não está salvo. Você crê nisso e vive uma vida de pecado? Você não crê em Jesus, você não está salvo. Cuidado. Eu acho que eu consigo encerrar por hoje. Tem muito mais no Antigo Testamento por hoje. Êxodo capítulo 3, muito importante. Vou ler desde o versículo 1. Vamos lá. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, Jesus, uma pessoa distinta do Senhor, mas é o Senhor, lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto.
É uma manifestação visível de Deus, mas uma pessoa distinta do Deus Pai. É Jesus. O anjo do Senhor, artigo definido. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando Javé viu, Moisés se aproximou para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Não era o anjo de Javé? Aqui está sendo chamado de Deus, aqui está sendo chamado de Javé. É a Trindade sendo revelada no Antigo Testamento, agora em Êxodo. Não é uma doutrina inventada por homens, é uma doutrina bíblica. João 8:24 é explícito em dizer que se você não crer nisso, você está perdido nos seus pecados e passará a eternidade no inferno. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, Javé o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o anjo do Senhor que está falando isso, é Jesus. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor, Javé, lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci. Jesus é aquele que desceu, inclusive desceu às profundezas da terra e pregou aos espíritos em prisão, e é aquele que subiu aos mais altos céus, tá? Onde primeiro está. Ele é o Altíssimo. Eu estava aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois de você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Aí surge alguém que não é um empregado de Deus, que não é um ser criado, e diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, pão vivo que desceu do céu. Seria muita arrogância, muita prepotência se ele não fosse Deus. Seria pecado ele dizer todos esses eu sou se ele não fosse Deus. Mas ele é Deus, ele é Yahvé. Foi ele que Moisés viu, Jesus Cristo.
antes de nascer, antes de se fazer carne, mas uma manifestação visível, teofania. Vou encerrar. João 8, 24. João 8, 24. Vou pegar a RA. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus. Você crê em Jesus? Ele é o único e verdadeiro Deus, que se manifesta simultaneamente como três pessoas distintas, sendo cada uma dessas pessoas Deus. Mas os três é um único e verdadeiro Deus. E Jesus Cristo se fez carne. E está decidido desde a eternidade que todo joelho se dobraria diante de Jesus Cristo, quando ele se manifestar agora na segunda vinda. E confessará que ele é o único e verdadeiro Deus. Seja a pessoa salva, que foi arrebatada para o céu, seja uns judeus que estarão cercados e vão se converter na segunda vinda, sejam aqueles que o cercaram, que passaram pela grande tribulação, os inimigos de Israel, sejam as pessoas que estiverem mortas no inferno. Adolf Hitler, cada testemunha de Jeová vai dobrar o joelho diante de Jesus e falar que ele é o único e verdadeiro Deus. Você não gostaria de fazer isso agora para a sua salvação, para a salvação da sua alma? Crer em Jesus, como diz as Escrituras, você receberá o Espírito Santo dentro de você. Não é fazendo uma visita, é habitando dentro de você, preenchendo todo o seu vazio, saciando todas as suas necessidades, te guiando à verdade que está apenas aqui, fazendo compreender o que está aqui. Não através de revistas mentirosas, não através de falsos apóstolos, não através de falsos profetas, mas o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que passa a habitar em você assim que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, te explica a Bíblia, cada vez que você vai lendo ela e começa a juntar um versículo com o outro, porque a Bíblia foi escrita de forma que um versículo se conecta ao outro, totalmente entrelaçado. Não adianta ler uma revista. O que eu digo aqui, busco te levar à verdade, confirme. Seja um investigador da Bíblia. Eu te garanto, quanto mais você lê a Bíblia, mais vai estar confirmando o que eu estou querendo te passar aqui. A divindade absoluta de Jesus. O sofrimento de Jesus ao se fazer ser humano para te salvar, para me salvar, caso nós crescêssemos e obedecêssemos. Observe que eu não estou mandando você vender tudo que você tem para dar para esse ministério. Observe que eu não tenho relógio Rolex. Observe que eu não ando de jet ski. Observe que os meus bens materiais estão no chão. Os meus bens materiais hoje é um fogãozinho de 2 bocas, graças a Deus, um cômodo alugado, panelas completamente queimadas da época que eu estava fazendo comida numa latinha com álcool até recentemente. Um violãozinho que eu não toco de tão marca barata que ele é. Comprei usado, mas em bom estado. Não tenho uma mesa para colocar minhas Bíblias. Tive que abandonar a minha escrivaninha, a minha cadeira, porque eu não consegui pagar por causa de pessoas que ficam perturbando propositalmente só quando eu estou gravando. Você observou nessa gravação que eu vou ter que editar, porque eu fui obrigado a dar pausa, acabou parando. Meu bem material, meus gatinhos.
meus gatinhos, que me fazem companhia. Aqui, ó, meus bens materiais. A comida do dia no chão, fogãozinho de 2 bocas. O botijão de gás que eu consegui comprar depois de meses, porque eu até quis deixar ele vazio para achar um cômodo de paz. Alugado. Não é luxuoso, mas tem paz. Porque tudo aqui é consagrado a Jesus. Eu desejo que você conheça Cristo. Eu desejo que você se arrependa dos seus pecados, deixe de praticá-los, para que você possa ser salvo, para que eu receba uma recompensa da parte de Jesus por causa disso, sim, e que você não sofra mais as consequências do seu pecado, dos seus pecados, nem venha a sofrer. Como eu, mesmo conhecendo a Bíblia outrora, mesmo indo em igreja, pequei de propósito. Isso trouxe graves sequelas para a minha vida, como 7 doenças crônicas que eu tenho. Pecado traz consequências. Ainda que Deus perdoe, pecado traz consequências. Você vê, eu sou uma pessoa solitária, sozinha. Ao grito. Só quando eu gravo. Não estou tentando arrancar o seu dinheiro. Não estou te pedindo dinheiro. Não estou querendo comprar helicóptero. Não estou querendo comprar gado. Não estou querendo andar de jet ski. Não estou querendo comprar nem iPhone. iPhone não é exemplo para pregação. Exemplo para pregação é Jesus Cristo. Eu anuncio Jesus Cristo. Eu quero que você conheça Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo. Eu não sou profeta. Eu não me intitulo pastor. Eu sou evangelista. Se você vai para outra igreja, o que eu desejo é que você tenha um encontro com Jesus. A nossa felicidade está em Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Somente no nome de Jesus. E todos nós somos um corpo, companheiros um do outro. Não existe corpo governante, não existe pescoço. Jesus é o cabeça. O melhor de todos os pregadores deve ser servo dos demais, e não seus impositores, que os colocam para trabalhar, para viver na regalia. Aceite a Jesus Cristo. Aproveite a oportunidade que você está tendo de conhecer o verdadeiro Evangelho. Está aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.